João Batista, ele está entre a primeira e a segunda revelação. Ele está entre a primeira e a segunda. O João Batista, ele é o auge da primeira revelação. O auge. Por isso que tem uma fala de Jesus que é extraordinária. De todos os profetas, ninguém é maior que João Batista. João Batista é o auge. João Batista é tudo que a primeira revelação pode fazer com um ser humano. Então, a primeira revelação, ela produz ascetismo. A primeira revelação, ela produz disciplina. A primeira revelação, ela produz retidão. Ela produz correção. A primeira revelação, ela produz verdade. Percebe? Então, a primeira revelação, ela leva o ser humano a esse ápice da justiça. Justiça no sentido de retidão, de moral, de ética, de austeridade. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Por quê? Porque o evangelho é infinitamente mais do que isso. É isso e muito mais. E muito mais. E muito mais. Então, João Batista fecha a primeira revelação e abre a segunda. Ele entrega. Ele entrega. Entrega o resultado, o trabalho. Né? Vocês lembram daquelas corridas de revezamento 4x100? Um corredor corre 100 metros, entrega o bastão para o outro pega. Né? É isso. O João Batista entregou, correu, concluiu uma jornada, concluiu um processo de crescimento e entregou agora quem pega o bastão? O Cristo. Porque agora quem vai guiar para a vastidão do crescimento espiritual é o Cristo. Essa vastidão, João Batista não consegue levar ninguém, porque ele não chegou. Você não leva ninguém para onde você não foi. Espiritualmente falando. Não tem como você levar alguém a conquistar algo que você não conquistou. Espiritualmente isso não existe. Não existe. Primeiro você conquista, depois você ajuda alguém a conquistar. Espiritualmente é assim que funciona. Por isso que o guia da humanidade não é fulano, beltrano, ciclano. Não. É Jesus. É o Cristo. Ele é o guia. Não sou eu, não é você, não é ninguém. É o Cristo. Ele é o guia. Por quê? Porque ele já chegou. Ele já está lá, nas vastidões da espiritualidade divina, dos mundos celestiais,
na vastidão, no infinito dos mundos celestiais. Ele já está lá. Ele já está lá. Né? Correto? É isso? Bom, o João Pedro está fazendo uma pergunta. O João Pedro Volpe está perguntando assim: como falar isso com um budista? João Pedro, até interessante que eu falei isso na live ontem, lá das cartas de Paulo, né? Mas é muito interessante essa sua pergunta. É porque, vamos lá, nós vamos precisar ampliar isso aí, João Pedro. Quando a gente fala de Jesus, do Cristo, nós não estamos falando de crença, João Pedro. Não estamos falando de crença. E nós não estamos falando da terra, João Pedro. Então, não importa se você é budista, taoísta, evangélico, católico, umbandista, candomblé, não importa. Porque nós não estamos falando de crença. Nós não estamos falando de movimento religioso. Nós não estamos falando de práticas religiosas. Nós estamos falando de modelo de conduta, de modelo de humanidade. Padrão moral humano. Isso extrapola as crenças e as práticas religiosas da Terra. Extrapola. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Do ponto de vista moral, eu tenho certeza que Thich Nhat Hanh, o mestre Thai, o grande monge budista vietnamita, que foi amigo de Martin Luther King e que desencarnou esse ano. Eu tenho certeza que o mestre Thai é muito mais cristão do que nós todos aqui. Eu não quero falar por ninguém, mas o padrão moral do monge Thich Nhat Hanh é muito superior ao meu e muito superior a de milhões de pessoas do mundo. Então, o monge budista mestre Thai, Thich Nhat Hanh, está muito mais próximo do Cristo do que nós cristãos. Compreendeu? Oh, mas ele era budista, qual o problema? E qual o problema? Qual o problema? Se crença fosse sinônimo de moralidade, todo cristão era puro. Perfeito? Então você, eu, a Jane, o Padre Manuel está aqui, a Regina, a Lília, a Ângela, todos nós tínhamos que ser puros. Mas isso acontece? Não. Percebeu, meu querido? Então, estão falando de crença aqui não. Estão falando de crença aqui não. Nós estamos falando aqui de padrão moral divino. O padrão moral divino é Jesus Cristo. O padrão moral. E te digo mais. Buda está mais perto de Jesus do que todos os cristãos.
de hoje, né? Agora, tem cristão também que atingiu. Não tem Francisco de Assis? Não tem? Tem. Tem cristãos que atingiram, meu amigo, atingiram topo. Então, vamos parar com isso. Então, o que João Batista está falando aqui é de vida. É de como você vive. É padrão moral. Não é o que você acredita. Não é as suas práticas, não são suas práticas religiosas. Não é o grupo religioso que você frequenta. Não é isso. Isso não garante nada. Isso ajuda, mas não garante. Não garante. Porque se garantisse, nenhum cristão roubava, nenhum cristão matava, nenhum cristão traía, nenhum cristão era infiel, nenhum cristão era desonesto, nenhum cristão mentiria. A igreja, o grupo espírita, o templo é importante? Importantíssimo. A sua comunidade religiosa é importante? Importantíssima. Por quê? Porque ela é sua escola. Ela é sua escola. Agora, a escola não garante o aluno, não. Você pode ter o pior aluno na melhor escola. Você pode ter o melhor aluno na pior escola. Ok, gente? Então, voltemos. Voltemos. Nós precisamos ampliar isso, gente. Nós temos que corrigir isso. Então, aqui, quando o João Evangelista fala de Jesus, fala do Cristo, ele está falando de um padrão moral. Ele não está falando de religião, de movimento religioso humano. Isso é coisa dos homens. Isso é coisa dos homens. Necessário. Importante. Tudo certo. Mas é humano. Isso é humano. É? Bom, então vamos lá.